A diabetes pertence a um grupo de doenças autoimune, onde as defesas do corpo atacam o pâncreas. O pâncreas é responsável por introduzir o açúcar nas células e assim gerar energia do corpo. Sem a ação da insulina, o açúcar fica na corrente sanguínea e provoca grandes danos ao corpo. Diabetes é um grupo de patologias que apresentam em comum, que tem em comum a presença de níveis de glicose, ou seja, taxa de açúcar alta no sangue. A diabetes é uma doença silenciosa que é dividida em dois tipos. O diabetes tipo 1, que acomete o indivíduo, usualmente o indivíduo jovem, e tem um pico de incidência no pré-escolar, entre 5 e 7 anos de idade, e no início da adolescência, entre 12 e 14 anos de idade. E o diabetes tipo 2, que se caracteriza por comprometer indivíduos de mais idade, usualmente indivíduos maiores que 40 anos de idade. A doença aumentou somente neste ano cerca de 12% no Brasil. Então é muito importante a população ficar atenta a qualquer sintoma da diabetes, já que 50% das pessoas que têm a doença não sabem. Diabetes tipo 1, que depende de insulina, em que a criança para de produzir um hormônio, que é a insulina, que é responsável pelo controle dos níveis de glicose no sangue, como usualmente essa instalação é súbita, a clínica é bastante florida, então a criança começa a beber muita água, acordar à noite para urinar, sente muita sede e algumas crianças apresentam um emagrecimento rápido. O diabetes do tipo 2 é uma doença que se desenvolve sem que o indivíduo saiba. Em 4, 5 ou até 6 anos, o pâncreas já não produz insulina suficiente. O único jeito de se descobrir os níveis de açúcar no sangue é medir a glicose em jejum, no caso do adulto, em 8 horas, e nas crianças são necessários apenas 3 horas. O diabetes tipo 2, ele tem um início, usualmente, o que a gente chama insidioso, ou seja, é lento e progressivo a instalação. Então, o organismo ele tem um tempo para ir se adaptando com aqueles níveis de glicose alta. E 50% das pessoas que têm diabetes, na verdade, não sabem que têm diabetes por conta disso. E para controlar a doença, é preciso ter uma alimentação balanceada, fazer exercícios e não deixar de tomar os remédios. O diabetes tem controle, não tem cura. Então, no diabetes tipo 1, o tratamento de imediato com insulina. O diabetes tipo 2 também tem as indicações para insulina. Usualmente, depois de 10 a 15 anos de evolução do diabetes tipo 2, esse pâncreas ele também tende a parar de produzir insulina. Então, a gente passa a tratar o pacientinho diabético tipo 2 da mesma maneira como a gente conduz um paciente com diabetes tipo 1. Sem controle, a diabetes pode virar uma doença muito grave, mas dá para evitar as complicações. A gente tem complicações que comprometem vasos pequenos e que levam à perda visual com cegueira e que levam à perda da função renal, levando à insuficiência renal crônica e hemodiálise. E a gente tem comprometimentos de vasos que são vasos de grande calibre, principalmente levando a infarto do miocárdio, que é o infarto do coração, o derrame e o comprometimento dos vasos das pernas, levando a úlceras e ao risco maior de amputação. A diabetes não tem cura, mas o paciente que fizer o tratamento corretamente pode levar uma vida tranquila e normal. O tratamento começa com controle alimentar e é importante que as pessoas saibam que a dieta de quem tem diabetes é a dieta saudável, uma dieta rica em verduras, rica em fibras, rica em vegetais, em frutas e procurar usar carboidratos que a gente chama de carboidratos complexos, que são o arroz integral, o macarrão integral, o pão integral, ou seja, os alimentos feitos com grãos integrais. Mas apesar da gravidade da doença, é muito difícil resistir às tentações. A senhora sabe se tem diabetes? Tenho. Quanto tempo que a senhora já descobriu que tem a doença? Muito tempo. Como que a senhora faz para tratar? Eu tomo aquele remédio betaformina e evito, entre aspas, doce. Por que, entre aspas, a senhora não evita muito? Porque a gente acaba não resistindo à tentação do refrigerante, de um docinho.